Sou grato, Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em Ti, para Te servir. Sou grato, Senhor, quando as provas vêm mudar o meu viver e me transformar. Mas é difícil te entregar todo o meu ser e confiar, e as suas mãos estão comigo a me amparar. Pois quando vem as grandes provas, eu logo tento agir por mim, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Sou grato, Senhor, pelas lutas do meu viver, pelas provas que eu venho a ter que suportar. Sou grato, Senhor, pois afinal eu sei, vitória me dará, eu lhe darei louvor. Mas é difícil te entregar todo o meu ser e confiar, e as suas mãos estão comigo a me amparar. Pois quando vem as grandes provas, eu logo tento agir por mim, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Amém. Amém. Graças a Deus. Amado, paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a Escritura no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 6. Assim diz o Senhor, através da palavra revelada. Mas se quando o atalaia vir, que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado à sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Amém. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Graças ao Senhor Deus, mais uma noite nos reunimos num grande companheirismo em torno da Escritura Sagrada para vivermos, ou assim diz o Senhor. Os dias são maus, e diz a Escritura, basta a cada dia o seu mal. As horas são muito avançadas, e o mundo está completamente à deriva. Todos os dias nós temos notícias e mais notícias sobre a violência em todas as cidades do planeta. É um mal que a cada dia vai aumentando. É como um ácido corrosivo, destruindo vidas e mais vidas. Mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos livrado das situações terríveis, de situações adversas pelas quais passa a humanidade como modo geral. Mas enquanto nós estivermos nesse tabernáculo terrestre, nós seremos sujeitos a paixões. Mas Deus tem aberto o nosso entendimento para que nós venhamos a compreender com profundidade a hora em que estamos vivendo. A mensagem, ela é eficaz, mas ela é eficiente. Então a eficácia da mensagem é que tem fortalecido o nosso espírito. E dessa forma o nosso espírito está habilitado a dominar a nossa carne.
Então isso nos ajuda muito, né? Isso faculta a cada um de nós firmeza nas nossas ações, sejam naturais ou espirituais. Então o título da mensagem dessa noite, eu creio que seja muito sugestivo, e creio ser em estado de alerta. É a 16ª mensagem desse sexto Adiel, totalizando 1013 mensagens. Algum tempo atrás, eu estava lendo hoje uma mensagem dos anos de 2005, o novo silêncio. E lendo aquela mensagem, meditando aquela mensagem, ela parece-me que era a penúltima mensagem, faltava mais uma para completar a 6ª veste sacerdotal. E hoje nós estamos caminhando para encerrarmos, não é, as mensagens dessas 7 vestes sacerdotais. Então eu estive meditando naquela mensagem e pude captar coisas muito profundas, ditas praticamente quase 6 anos atrás, ou aproximadamente 6 anos. O novo silêncio. Então vejam que a mensagem foi ampliando. Deus foi abrindo o nosso entendimento. Deus foi, enfim, confirmando a nossa fé. E nós sabemos que a fé é um dom de Deus. Então o Senhor tem achado graça em nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem aberto nosso entendimento, enfim, Deus tem nos esclarecido. Nós não somos cristãos nominais. Não. Nós somos cristãos da palavra. Nós vivemos pela graça inaudita, ou assim diz o Senhor. A bem da verdade, estão nos classificando aí como a menor igreja do mundo, não é assim? A menor igreja do mundo. Então não é a quantidade, nem a suntuosidade dos templos que revelam que aquelas pessoas que fazem parte daquela comunidade vivam o assim do Senhor. Não. Deus permitiu que Salomão fizesse grandes construções para tropeço dos religiosos dessa hora. O mesmo ele fez no deserto, quando ele determinou que Moisés fizesse os querubins para tropeço, hoje, da religião. Amados irmãos em Cristo, a mensagem desta noite, ela nos orienta e nos leva a meditar profundamente em tudo quanto o Senhor Deus nos tem revelado. Essa mensagem dessa noite, o título dela já é significativo, em estado de alerta. Nós precisamos ficar em estado de alerta. E o que é estar em estado de alerta? Meditando as Escrituras dias e noites, conferindo as Escrituras se as coisas são assim. E nós estamos no ano de 2011, nós estamos se aproximando de uma outra dimensão, em que dizem eles que metamorfoses terríveis irão acontecer, mudanças terríveis vão acontecer. Mas, irmãos em Cristo, a ciência, quando ela afirma alguma coisa, a Escritura já o tem dito. Quando eles disseram que havia água em outros planetas e tantas coisas, a Escritura já havia isso revelado. Portanto, há os sinais de alerta, há muitos sinais de alerta. Um deles é a nova roupagem da sociedade, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. O mundo está entrando numa dimensão terrível. Eles estão
criando leis, fundamentando essa dimensão. Mas tudo isso é para cumprir o que está em Daniel. Daniel, o grande profeta de Deus, usado pelo Espírito Santo, ele falou sobre esse tempo de agora. E tenho dito em várias oportunidades que nós não estamos mais na era de Laodiceia. Nós estamos vendo os escombros da era. Então, mais uma vez afirmo, creio ser a pior era que a humanidade já passou. E sem ir muito longe, ou então a gente emitiu um conceito, uma opinião, piores que os dias de Sodoma e Gomorra. A moral está decadente. A palavra das pessoas sem valor. Os lares completamente desgovernados. O desrespeito dos filhos pelos pais. A pouca autoridade dos próprios pais. Mas é o tempo. Olha, Paulo escreveu para Timóteo e disse: tempos trabalhosos virão. O profeta Paulo falou muito desses tempos trabalhosos. Amados irmãos em Cristo, nós temos que estar em estado de alerta. Nós temos que estar vigiando. Agora, o vigiar que a Escritura diz, muitos entendem que é através dos olhos carnais, vamos viajar aqui, cuidar ali, cuidar acolá. Não! Vigiar é viver ou assim diz o Senhor. O espírito de engano quer nos canalizar a entrar em estado de blasfêmia. E nós sabemos que o estado de blasfêmia, ele se apresenta em 3 dimensões. O estado de blasfêmia oculto, o estado de blasfêmia aparente e o estado de blasfêmia declarado. Então as leis atuais conduzem a humanidade em todas as ações a entrarem em estado de blasfêmia declarada contra o Senhor Deus. Então nós estamos nessa dimensão. Nosso princípio carnal sofre muita interferência e influência dessas dimensões. Portanto, nós temos que estar em alerta. Nós temos que estar sempre reunidos, sempre juntos, de mãos dadas, fazendo companheirismo em torno das Escrituras, vivendo Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. O que diz Atos 17, 11? Vamos ler? Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Diz assim o Senhor: